Débitos dos estados com a União são tema da nossa conversa de hoje com deputados da Comissão Especial da Dívida Pública da Assembleia de Minas. O contrato fechado com o governo federal definiu para a correção o Índice Geral de Preços, IGPDI, mais juros anuais, que começaram a 9% e caíram a 7,5%. Apesar de pagar anualmente cerca de 4 bilhões de reais, Minas ainda deve quase 70 bilhões ao governo federal. Segundo a coordenadora da campanha pela Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, se a correção tivesse sido pela TJLP, o saldo devedor seria em torno de 10 bilhões de reais. Com a correção pelo IPCA, seria ainda menor, de 2 bilhões. E se a dívida mineira fosse corrigida apenas por juros nominais de 6%, como o BNDES faz com empresas privadas, ela já estaria liquidada. Para estados que liquidassem 10% da dívida, os juros passariam a 7,5% ao ano. E para os que liquidassem 20%, passariam a 6%. O que a maioria conseguiu, mas não Minas Gerais. Isso foi o que prejudicou a condição mineira, a ponto de termos uma das maiores dívidas. Essa é a minha pergunta. Olha, eu gostaria de fazer umas considerações, inclusive, sobre o que o deputado Adelmo Leão falou. O negócio feito pelo Estado de Minas Gerais em 98 não foi um mau negócio. E eu vou mostrar por que não foi. A dívida de Minas de 94 a 97 cresceu 124%, só em 3 anos. A dívida era com bancos, a juros bancários, pesada. Todos os estados brasileiros estavam em situação absolutamente difícil. Então, os juros em 1998, quando foi feito o contrato, eram 18%. E Minas fez a negociação pagando juros de 7,5%. Então, só pelos juros, já se vê que não foi um mau negócio. A Selic, em 98, era 28%. O IGPDI, em 98, que foi o índice de correção adotado, era 11%. Então, naquela época, foi um bom negócio. Com o tempo, o sistema macroeconômico do país mudou completamente. O país passou a ter mais estabilidade. A inflação diminuiu e aí se tornou um mau negócio. 14 anos depois, foi se tornando um mau negócio. Ao longo do tempo, se tornou um mau negócio. Tem que ter um limite. Mas quando é que começou a ser um mau negócio? No início, a partir de 2008, sobretudo. Sobretudo a partir de 2008. Mas no início foi bom e eu estou mostrando com números. Agora, quando o deputado Adelmo Leão fala em auditoria, nós nunca fomos contra a auditoria. Nós falamos e aprovamos o nosso relatório parcial na comissão, à unanimidade, inclusive com o voto dele, dividindo em 2 momentos. Um dos momentos é levar a proposta de Minas Gerais a Natal, na reunião da UNAD e todas as assembleias legislativas brasileiras, para que Minas não perca a frente do movimento, continue pioneira, porque Minas é pioneira, levar aquela proposta que nós levamos, baixar os juros para 2%, 7,5% para 2%, diminuir o índice de comprometimento de 13 para 9 e mudar o indexador de IGPDI para IPCA retroativa 98. Esta, em resumo, foi a proposta que nós levamos. E por que nós precisamos dividir em 2 momentos? Levar a proposta e continuar o trabalho da comissão ao longo do ano, aí sim, com a possibilidade de auditoria. Mas se nós partirmos para a auditoria agora, sem levarmos uma proposta, o prejuízo do Estado é imenso. Por exemplo, só de baixar o comprometimento de 13 para 9, Minas deixará de pagar cerca de 1 bilhão e 200 milhões por ano. Nós já fizemos esse cálculo com 1 bilhão e 200 milhões por ano. Minas, se aplicar, por exemplo, só em construção de prédios escolares, a 2 milhões cada um, vai construir 600 prédios por ano. Se for, por exemplo, levar esse recurso para o lado da saúde e construir, por exemplo, unidades básicas de saúde, a 400 mil cada unidade, dá para construir 3 mil unidades por ano. Mas se for, por exemplo, fazer asfalto, dá para construir 1.200 quilômetros de asfalto por ano. Mas se for para construir casas populares,
ao preço da casa Unidade Minha Vida, dá para construir 46 mil por ano. Então, nós podemos ficar parados esperando auditoria primeiro? Não. Vamos fazer auditoria no momento certo. O deputado disse bem, a qualquer tempo. Então, vamos no segundo momento. Mas agora, vamos levar uma proposta, porque senão os outros estados avançam na frente, nem todos vão fazer auditoria, e também a Câmara já está avançando, já está terminando seus trabalhos, e o Senado Federal da mesma forma. Então, nós temos que chegar a um consenso. Nós temos que ser razoáveis, como eu falei desde o início. Minas precisa resolver o quanto antes essa questão, levando uma proposta razoável para a presidência da República, e aí sim, continuar o nosso trabalho, fazer auditoria, fazer o que for necessário, mas agora não. Agora nós temos que levar a nossa proposta o quanto antes, porque o prejuízo é muito grande. Essa sua reflexão, ela é cheia de contradições, Bonifácio. Então você mostra as contradições, deputado. Mas é agora, vamos discuti-las. Vamos mostrar para você como que ela está cheia de contradições. Vamos ver. Nós queremos resolver um problema com os estados, mas nós queremos ficar na frente. Já tá não, Minas já está na frente. Minas começou o movimento aqui. Eu quero propor algo para fazer em parceria e solidariamente com os estados. Mas aí eu tenho que colocar a minha proposta à frente. Primeira contradição. Aí você vai deixar eu falar ou não? Vou mostrar as contradições. Eu vou dizer que não é contradição. Não é. Então, tá. Porque nós temos que levar alguma proposta para os estados brasileiros discutir. Se não tiver nenhuma proposta, vai discutir o quê? Elaborar uma proposta coletiva. Isso é que vai discutir. Mas tem que ter um início. Nós temos que levar as questões o seguinte. Minas está colocando e saiu à frente porque ela pautou essa questão nacionalmente. Minas quer dialogar, discutir com os outros estados para nós fazermos uma proposta unificada dos estados. Aí não tem nada que sair na frente. Minas quer negociar com o governo federal. Ora, como que eu vou levar uma proposta pronta, dizer que eu vou fazer mais estrada, vou fazer mais escola? Eu nem dialoguei com o governo federal. O governo federal, o que é? Um coitadinho que está lá esperando, eu vou levar a proposta do Bonifácio Mourão e, de repente, ele vai começar a fazer mais escola, não, fazer eu vou ter que definir. Não é a proposta do Bonifácio Mourão, é a proposta da comissão aprovada à unanimidade, inclusive com o seu voto. Pior ainda. Mas com o seu voto. Não, mas não com a sua reflexão. Foi com a minha reflexão? Não com a sua reflexão. Foi. Não é essa a interpretação. O relatório que foi aprovado à unanimidade na comissão. Vossa Excelência está colocando uma questão que está febril. Nós estamos assim, parece que está pirado o negócio. Nós estamos propondo algo para negociar com o Estado. Consolidada essa negociação, eu posso ter esse resultado. Agora, fazer a proposta, dizer que a minha proposta vai garantir fazer escola, vai fazer estrada, não vai. Não vai, mas não vai mesmo. Porque você permite falar só sobre isso? A questão não é essa. Eu falei com clareza que só da redução do índice de comprometimento de 13 para 9 dá uma diferença de 1 bilhão. Mas é uma proposta para se levar, para tentar um consenso em nível nacional. Para avançar, nós precisamos de avançar. Tem jeito, não é ficar parado na auditoria que vai levar anos. Ela é necessária. Mas vamos no momento oportuno. A auditoria leva anos, enquanto isso não ficar pagando esse absurdo. Não é assim que eu entendo, meu caro deputado Bonifácio Mourão. Eu entendo que vamos lá. Teria uma consideração a fazer em favor da urgência da renegociação. A nossa história, Minas Gerais, como o próprio nome já disse, né, nós temos muitos recursos minerais. Né? Então, nós teríamos que investir 30 anos ainda dos nossos recursos minerais, que é a principal fonte de renda do Estado, para quitar essa dívida, talvez com sucesso, talvez sem sucesso. E cada ano que passa sem essa renegociação, Minas ela consome os seus recursos minerais sem poder investir em tecnologia e inovação. A título de exemplo, não falando de casa, nem de alguma, ou de escola, ou de UBS, mas nós podemos dizer da urgência da negociação, nesse ponto eu concordo com o deputado Bonifácio Mourão, pelo fato de que Minas hoje é o segundo ente da federação, o segundo estado, a segunda economia da nação brasileira em movimentação, em pujança, até em recolhimento de impostos. Porém, se nós tirarmos da economia mineira a mineração, que é um recurso finito, nós afastarmos a mineração de Minas Gerais, da economia de Minas Gerais, o que resta? Nós vamos para a 14ª economia da União. Ou seja, se nós não aproveitarmos o momento atual,
onde nós temos aí esse momento onde as commodities mineiras são valorizadas no Brasil, Fábio, são valorizadas no mundo, e forçar uma renegociação para que a gente possa investir agora, mas aí é que fica a situação nossa fica mais dramática. Xerém, mas aí é que a coisa fica mais louca ainda. Que Vossa Excelência está colocando uma coisa misturado com outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, nós estamos discutindo a urgência. A urgência em renegociar. Está misturando as coisas. A urgência de negociação não está em eu apresentar uma proposta desse tipo e sozinho, solitária. Não está em estar na frente. O que nós devemos, nós colocamos lá a proposta, mas o que nós levamos para Natal, a ideia prevalente é a ideia de que, com a proposta, a gente avançasse na construção de um consenso. Não é eu ficar à frente. E ao ficar à frente não resolveu absolutamente nada. Absolutamente nada. Toda essa história... Resolveu, deputado. Não, deixa eu falar agora. Se não tivesse Minas Gerais, então você vai falar à vontade e eu vou falar depois. No movimento. Começou o movimento aqui e é por isso que todos estão fazendo. Resolveu. Agora todo mundo participando. Por quê? Porque começou o movimento em Minas. Na concepção do Bonifácio Mourão, resolveu. Na minha, não resolveu absolutamente nada. Na minha concepção, o que nós temos que fazer é sentar com os estados, discutir, mas sentar com os estados e com a União. Porque também se nós fizermos uma proposta redondinha, bonitinha, dos 25 estados devedores, e entregar lá para o Ministério da Fazenda, entregarmos lá para a presidenta Dilma, sem nenhum diálogo, sem nenhuma audiência que nós fizemos até hoje, o que vai resolver? O que nós precisamos de construir são análises importantes. Eu tenho como uma proposição para um diálogo, mas tem outras proposições que não foram consideradas no nosso relatório, extremamente relevantes. Está aqui a Maria Lúcia Fatorelli, que fez análises, propostas muito mais interessantes, eu vou fazer autocrítica, muito mais interessantes do que a que nós levamos, porque ela está mostrando que se nós modificarmos os processos de correção, muda muito. Mas nenhuma delas foi apresentada ao governo, e o atual governo brasileiro, está tratando de um acordo que está dizendo que foi muito bom, porque na época só era aquilo que foi feito, e que está engessado, que legalmente o governo federal não é algoz. Quem é algoz foi quem permitiu, o Estado, a União que é. Fruto do acordo mal feito que foi feito no passado. E nós vamos ter que dialogar com a Dilma, com a nossa presidenta Dilma, com o governo federal, porque não basta, Fábio Xerém, nós pensávamos, nós vamos tirar agora, nós vamos deixar de pagar a dívida porque nós vamos fazer escola, nós vamos fazer tudo isso que foi dito aqui. Mas e o governo federal também não está fazendo? Não é do governo federal também, esse dinheiro não vai minguar no governo federal? Claro que vai. Por isso que eu digo, nós não avançamos ainda na construção do consenso, que eu entendo que é onde a onça vai beber água. É lá que a onça vai beber água, porque nós vamos ter o consenso que nos coloca diante do enfrentamento, não é o governo de Estado com o governo federal, é o enfrentamento de quem deve, nós devedores, inclusive o governo federal, que deve 2,4 trilhões de reais, que consome mais de 40% do orçamento da União com o serviço de dívida, que nós temos que dizer, e se nós deixarmos de fazer isso, apenas vai ter uma transferência. Então, a questão da dívida, o problema, o buraco é mais embaixo. E nós estamos fazendo isso com veemência em relação ao governo federal, com o discurso que a questão é a política e a partidária. Isso tem um pouquinho de hipocrisia, não sei o tanto não, mas tem um pouquinho, porque na hora que vocês vão para a tribuna, vão cascar o cacete na Dilma. É isso que vão fazer. E aí não dá para a gente aceitar o discurso de que todos nós somos irmãozinhos aqui, mas na hora de secar o bagaço, a questão é mais embaixo. Não se trata de desgastar a presidente Dilma. Ela foi empossada há um ano, a dívida o contrato foi feito. Então nós temos que conversar com ela, Fábio. Não, em 98 temos. Nós temos que dialogar com ela. Se trata de crucificar o credor mineiro. Ao constrangimento de quem está devendo, ter dificuldade em honrar o compromisso. Mas há que se levar ao credor a dificuldade em honrar esse compromisso, em criar novos parâmetros, 14 anos de contrato, 30 anos de previsão de contrato, sem uma cláusula que permita a repactuação,
O contrato realmente é ruim. Foi mal feito. Isso. Então vamos à primeira conclusão. Só para esclarecer aqui para o telespectador, para esclarecer que o relatório parcial da Comissão Especial da Dívida Pública pretende basicamente 2 pontos. O primeiro seria a adoção do IPCA como índice de correção e a redução da taxa de 2% para 2% ao ano. E também sugere a redução para 9% do limite de comprometimento da receita corrente do Estado com o pagamento da dívida. Eu queria, para encerrar... Joanita, eu acho que essa questão é interessante como ponto de partida, não é ponto de chegada. Ou seja, é um referencial. E eu votei com o relator com esse intuito, de ser um ponto de partida. E que lá no encontro, e no encontro dos estados, no encontro com outros colaboradores importantes, nós possamos ver outras referências, outros dados. Não tenho nenhum constrangimento de mudar para, ao mudar, nós protegermos os interesses do nosso Estado, do Estado brasileiro de modo muito especial. Aí sim, do Estado de Minas Gerais. Aqui eu tenho que fazer a defesa do nosso Estado de Minas Gerais. Eu só não quero monopolizar, mas é só como relator, eu preciso de resumir essa questão. Nós não estamos querendo que Minas tome a frente, não. Minas começou o movimento. E por que começou em Minas esse movimento? Em novembro do ano passado, esse movimento ganhou o Brasil todo. Minas, o movimento começando aqui, acordou os estados de modo geral para a gravidade dessa situação. E quando nós colocamos no relatório esta proposta inicial, relatório parcial, é para que este relatório, e Minas já avançou muito com essa comissão, em nenhum outro estado tem uma comissão composta que já trabalhou tanto igual a nossa, então é natural que Minas leve uma proposta como esta para que os outros estados analisem, avaliem e vejam se podem adotar um procedimento semelhante ou acrescentar alguma sugestão, porque aí sim vamos ter o objetivo comum de levar uma proposta unificada dos estados para ter argumentos mais fortes de convencimento junto à presidência da República. Ok, eu vou pedir para a gente continuar esse debate, então, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Vamos falar também sobre a marcha pela renegociação da dívida. Até já.